Bem, pessoal, mudando um pouquinho o nosso foco, deixar um pouco a parte da urologia um pouquinho de lado. Hoje nós vamos explorar um pouquinho esse tema que tem sido tão batido, que é sobre vacina, especificamente essa tão esperada vacina contra a Covid-19. Afinal de contas, o que é e como funciona a vacina, quem tem indicação, quando posso, quem não pode tomar. Então essa é a nossa intenção nos próximos vídeos, a partir daqui, na tentativa de esclarecer um pouquinho essas dúvidas que os pacientes têm perguntado para nós no consultório dia após dia. Foi o que nos motivou a fazer esse vídeo agora. A primeira pergunta é: como que funciona a vacina? Como é que o meu organismo reage? Para que serve isso? Então, a vacina é desenvolvida de forma que, através do próprio vírus, seja de partes, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, com material proveniente do próprio vírus, eu trabalho isso em laboratório, injeto na pessoa, de maneira a provocar o sistema imunológico dessa pessoa a produzir anticorpos contra aquele vírus. Só que essas substâncias que eu injeto, ela não tem a capacidade de desenvolver a doença, ou seja, ela tem a capacidade de estimular o sistema imunológico sem causar a doença. Basicamente, de uma maneira assim bastante simplificada, esse é o funcionamento de uma vacina, seja contra a Covid ou como qualquer outra vacina que a gente conhece existente no momento. Existem 6 tipos de vacinas e maneiras como elas são feitas. Tá? Aqui nós vamos nos ater aos 4 principais que existem ou que ainda estão em estudos. A primeira delas é feita com o próprio vírus, seja ele de forma inativado ou com vírus vivo, porém atenuado. Como que é isso? Eu pego o próprio vírus, multiplico ele em laboratório para eu ter uma grande quantidade, e eu trabalho esse vírus de forma a matá-lo e manter apenas as formas e as proteínas desse vírus capazes de estimular o sistema imunológico da pessoa que vai receber a vacina, porém esse vírus está morto. No caso do vírus inativado, esse vírus ele é multiplicado em laboratório e passa por transformações químicas, genéticas, enfim, que não vem ao caso aqui, de maneira que ele é injetado no organismo, porém de maneira enfraquecida, de forma que ele estimula o nosso sistema imunológico, porém nós não desenvolvemos a vacina. A Coronavac, que é a vacina, vamos dizer assim, a mais comum, a mais batida no momento, ela é feita de vírus inativado, ou seja, ela é feita através de vírus morto. O segundo tipo de vacina é a vacina chamada vetor viral. Como que é isso? Eu pego um vírus comum, como por exemplo adenovírus, vírus da gripe, vamos assim dizer, coloco dentro desse vírus material genético ou uma proteína proveniente. Então, em complemento ao vídeo anterior, existe segurança em tomar a vacina? Sim. Tanto a do vírus atenuado, quanto a do vírus vivo, quanto a vacina genética ou a vacina do vetor viral, são trabalhadas de maneira que elas não induzem a doença, porém elas têm a capacidade de induzir o nosso organismo a produzir anticorpos contra a doença que se quer imunizar. De maneira que quando você tiver contato com aquele vírus que causa aquela doença, o seu organismo já está preparado para combater aquela doença. De maneira que você não desenvolve a patologia ou, se desenvolver, desenvolve de formas mais brandas, menos graves. Uma outra pergunta bastante comum poxa, em tão pouco tempo, a China, os Estados Unidos, a Inglaterra desenvolveu a vacina assim em tão pouco tempo, será que isso é confiável? Na verdade, não é tão simples assim. O que acontece? A pandemia, ela envolveu o mundo todo. Então nós temos o mundo todo, universidades do mundo todo, estudando exaustivamente o vírus, a maneira como ele se comporta, bem como a maneira como combatê-lo. Ou seja, nós temos em pouco mais de um ano, mais de 250 mil artigos, ou seja, mais de 250 mil estudos no mundo envolvendo
o SARS-CoV-2, ou seja, o coronavírus. Então nós temos muita fonte de informação. Um segundo fator nós temos muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, ou seja, populações da mais variada localidade, das mais diversas raças, contaminadas pelo mesmo vírus. Isso facilita a minha amostragem e a maneira como eu estudo isso. Então eu consigo de uma forma rápida fazer uma análise global do funcionamento da doença. E o terceiro, e não menos importante, é que o coronavírus, na verdade, nós temos um problema atual com SARS-CoV-2, mas lá atrás nós já tivemos um outro estudo envolvendo outros tipos. Estou olhando aqui, uma das principais perguntas é: eu posso pegar a doença tomando a vacina? A resposta é não. Nós vamos tomar como exemplo as duas principais que nós temos, que é a da AstraZeneca e a Coronavac. A Coronavac é feita de vírus inativado, ou seja, o vírus é morto. Ele não tem capacidade de provocar a doença. Ele tem o material genético, as proteínas do vírus, o que induz o nosso organismo a produzir imunidade contra o vírus, porém ele não tem capacidade de gerar a doença. Já no caso da AstraZeneca Oxford, ela usa vetor viral, ou seja, ela usa um vírus adenovírus, um vírus inofensivo para o nosso organismo, e dentro dele é colocado material, proteína do vírus Covid-19. Ou seja, ele não tem capacidade também nem do adenovírus causar eventual uma gripe, nem como provocar a Covid-19, pegar a Covid-19. Ou seja, essas vacinas todas são seguras no intuito de induzir imunidade e evitar que se desenvolva a doença. As outras duas principais que nós temos nos Estados Unidos, que é a da Moderna e a da Pfizer, ela usa material genético do vírus e injeta isso no nosso organismo, que pode induzir também a imunidade. Isso também não tem capacidade nem de provocar doença e nem de alterar o nosso material genético. E fica aí uma notícia boa, que nós recebemos. Bem, nós falamos sempre em tomar a vacina. É seguro tomar a vacina? A pergunta do momento é: quem não pode tomar a vacina? Por falta de testes, na verdade, não foi testado nessa população. Hoje não é indicada a vacinação da população menor que 18 anos, não é indicado para gestantes e também não é indicado para pessoas que tiveram reações anafiláticas ou reações alérgicas a uma vacina anterior que tenha sido vacinado a primeira dose. Ou seja, usou a vacina, teve alguma reação alérgica importante, portanto não deve fazer as doses subsequentes. O restante da população tem indicação sim de receber a vacina, seja idosos, sejam aqueles portadores de comorbidades como diabetes, hipertensão, cardiopatas, pessoas com algumas outras doenças como os portadores de HIV, desde que não tenham nenhuma outra doença associada e que a doença não esteja ativa, tem indicação de ser vacinado sim. Continuando, a curiosidade também gera em torno de quando é que essa vacina começa a fazer efeito. Bem, já é visto um resultado do sistema imunológico, uma reação, 10 dias após tomar a primeira dose, e uma maior eficácia de 15 a 30 dias após a segunda dose. Ou seja, após esse período, o nosso organismo já tem o desenvolvimento dos anticorpos capazes de combater um possível contágio com o coronavírus. Quem já teve Covid pode ser vacinado? A resposta é: deve ser vacinado. Acredita-se que a imunidade conferida para o nosso organismo pela vacina seja bem maior do que a conferida pela infecção da doença. Então, as pessoas que já tiveram coronavírus devem ser vacinadas sim. É necessário estar atento que, para aquelas pessoas que têm doença ativa, síndromes febris, é necessário esperar pelo menos 4 semanas depois do contágio, justamente para evitar aí qualquer confusão com relação ao efeito colateral de vacina, possível efeito colateral, e complicações da própria doença em si. Outro detalhe é que aquelas pessoas que tiveram testes de PCR positivo, deve-se esperar pelo menos 4 semanas após a testagem para que faça a vacinação. E outro detalhe é que não há necessidade de ser testado novamente para ser feito a vacinação. O único cuidado é
Tendo um teste positivo, mesmo que seja assintomático, que aguarde 4 semanas para que seja vacinado. Bem, o último tópico da nossa série de perguntas e respostas sobre vacina contra a Covid-19 é se a vacina confere imunidade completa contra a Covid-19. O que nós podemos afirmar com clareza, né, e o objetivo principal da vacina, é conferir imunidade ao nosso organismo de maneira que tenha capacidade de combater as formas graves da doença ou o desenvolvimento de sintomas que possam levar-nos aos hospitais e à dependência de oxigenoterapia, né, de oxigênio suplementar. Agora, dizer que ela confere imunidade completa contra o vírus para indivíduos assintomáticos ainda não é possível dizer. Então, de uma forma sucinta, a resposta para essa pergunta é: ela tem a capacidade de incrementar o nosso sistema imunológico contra as formas graves da doença, evitando que a gente possa desenvolver complicações decorrentes da infecção pelo coronavírus. Porém, ainda não é possível dizer que ela evita o contágio pelo vírus. Até o próximo. Obrigado.